Nesse vídeo eu vou te falar 3 coisas que você pode fazer para acabar com o seu casamento, com o seu relacionamento. Claro, esse vídeo é feito para quem está buscando acabar o casamento. Então, vou te dar 3 caminhos que você pode aplicar e eu tenho certeza que em alguns anos, quem sabe até antes, meses, você vai ter um casamento meia boca, um casamento morno, que claro, vai se encaminhando para um término. E qual a experiência que eu tenho nisso para falar? Bom, graças a Deus não tenho experiência de ter terminado um casamento e, se Deus me permitir, nunca terei. Mas o fato é o seguinte, eu jogo no time contrário, então naturalmente eu sei o que fazer para terminar um casamento. Brincadeiras à parte, meus amigos, o grande ponto aqui, obviamente, é o contrário disso. São de fato 3 coisas que você fazendo, você aos poucos vai minando a vitalidade do seu casamento, vai destruindo ele. Eu estou falando para você, que é homem, né? Que é marido, casado, cara, é a chave para a destruição do seu relacionamento. Não vou falar de traição, não vou falar de pornografia, não vou falar nada nesse sentido. Nós estamos falando de coisas que estão no dia a dia, silenciosas, que vão corroendo silenciosamente o seu casamento. E, claro, eu deixei a melhor por último. Por quê? Porque sim, eu quero que você assista até o final. Mas de fato é a melhor, até porque ela precisa. Ela é muito comum, muito feita, né? E foge um pouquinho do padrão. O grande ponto é o seguinte, meus amigos. Primeira coisa, se você quiser arruinar o seu casamento aos poucos, é ser um bunda mole dentro de casa. Ser um marido zero à esquerda. O famoso alisador de sofá. E quem é esse cara? Qual é a caricatura dele? É o cara que chega em casa, ele só reclama, a comida tá assim, as coisas estão assado, tá tudo bagunçado e os meninos estão desse jeito. É um cara que reclama de tudo, mal-humorado e é um alisador de sofá como ninguém. Dentro de casa não faz nada. O pau tá comendo, criança gritando, mulher correndo para cá e para lá, mulher precisando de ajuda e vai, não sei o quê, e o cara não faz absolutamente nada. Isso é meio óbvio, né, gente? Cara, se você faz isso no seu casamento, tenha certeza. É questão de tempo, eu não vou dizer nem para ele terminar, porque eu não espero realmente que o casamento termine, mas ele vai perdendo as forças. Por quê? Um casamento, o que que ele é? Né? Um matrimônio. Duas pessoas que se unem para ser uma só carne, um só espírito, para ter, obviamente, caminhos únicos, embora duas pessoas diferentes, que vão ter é, é, contrariedades, que vão ter, às vezes, opiniões diferentes. Então, tudo bem quanto a isso, mas são duas pessoas que se unem para ser uma só. Cara, é uma questão de autorresponsabilidade. Você está dentro da sua casa, é o seu teto, está debaixo do seu teto. Qual o direito que você tem de simplesmente se dar ao luxo de não vou fazer nada, não, eu já trabalho demais. E aí a coisa fica ainda pior. Já é ruim quando a mulher não trabalha quer dizer, e o trabalho dela é dentro de casa, porque a mulher que não trabalha não, o trabalho dela é dentro de casa já é ruim. O cara ter essa postura, né? Me desculpa, de bunda mole. E é muito pior quando a mulher ainda trabalha fora e ela ainda tem que ver e participar de tudo isso e ver o cara sem fazer nada, sem ajudar, sem o um mínimo de companheirismo, sem o um mínimo de colaboração. Tenha certeza, seu casamento vai perdendo a força. A mulher se sente só dentro do relacionamento. Por quê? Estamos falando de uma casa, é coabitação. Você está dentro de uma casa, é para as pessoas, né, de certa forma, fazerem umas pelas outras, se ajudarem. E o que a gente vê? Uma pessoa egoísta que não faz nada, não. Eu estou aqui, eu quero ser servido e tudo mais. Enfim, tomara que seja muito raro isso aí na sua casa e que não se enquadre a você. Mas pode ser que o terceiro sim. O segundo é o cara que acha que o jogo já está ganho. Casei, irmão, antes de casar o cara movia mudos e fundos para a mulher. Casou, acabou, o jogo está ganho. Como é que você espera levar um relacionamento por anos na sua vida com essa postura de o jogo tá ganho? Em que sentido? O cara não agrada mais a mulher, não faz nada, não faz um mimo, não serve a mulher. O primeiro, se você for ver, é uma postura que falta? Serviço. Postura de serviço, que nós temos que ter, o homem tem que ter. Eu já falei isso em alguns vídeos. Eu já falei o quanto isso mudou. Eu já fui esse cara mais ou menos, não tanto porque
eu por ter morado sozinho, eu tive que aprender a me virar em casa sozinho e quando a gente inicialmente morou junto, né? Enfim, mas já começou a união ali. Para mim era tranquilo, coisas de casa e essa divisão de tarefas, fazer coisas, sempre foi tranquilo. Mas a primeira postura é de serviço. A segunda postura é de regar a minha plantinha, cara. O que você acha que é amor? Vamos lá. Amor é aquela paixão, aquela coisa, aquele furor, aquele, aquele entusiasmo pela pessoa. E aí, quando passa isso, significa que o amor acabou. Se for assim, 90% dos casamentos já estão acabados. Porque a grande verdade é que esse amor que a gente sente lá atrás, ele dificilmente ele dura mais do que alguns períodos. Alguns anos, digamos. Dificilmente, meses, quiçá. O que é o amor de verdade? É um compromisso, é uma entrega dentro do relacionamento. E curioso que hoje eu sei disso porque eu estudo, né? Fiz a pós-graduação de ciência da família, mas aqui dentro da minha aliança não vai dar para enxergar, mas aqui dentro tem o meu nome e o de minha esposa e está escrito entrega e compromisso. Só que eu nem sabia disso. Obviamente que eu já tinha essa ideia, que eu já tinha muito tempo de viagem, né, com a minha esposa e a gente colocou isso, cunhou isso na nossa aliança para se lembrar. O amor, ele é um compromisso, é uma responsabilidade, ele precisa ser ativado, ele precisa ser regado, ele precisa ser cultivado. E ele é um compromisso de, cara, eu fechei com você aqui. Essa união, nós estamos juntos e a gente não vai se largar. Então, a gente tem esse compromisso de caminhar junto, eu tenho esse compromisso de renovar diariamente isso. E, claro, se você tem o primeiro, que é o serviço, o segundo fica assim quase que natural, porque o primeiro você já está servindo. Então, pô, você já está fazendo as coisas pela sua esposa, já está perguntando o que ela precisa, o que você pode fazer para melhorar o dia dela, sabe? Vê que ela está estressada ou ela está naquela semana, né, de mudança hormonal, pré-menstrual. Cara, é nosso papel facilitar a vida dela. Ninguém que é homem sabe o que é na pele, nem imagina passar por mudança hormonal em ciclo a cada 28 dias, cara. Ninguém sabe. A vida inteira. São 12 meses por ano. Aí multiplica isso daí. E a mulher passa isso todo mês. E aí o homem só o quê? Metralha, fuzila, reclama, xaropa, enche o saco. É isso que a gente faz. Eu já fiz isso. Eu já fui esse cara reclamão. Já fui resmungão. E graças a Deus. Com a graça dele. Porque sozinho eu não consigo. E constantemente eu preciso renovar esse pedido dessa graça. De, meu Deus, me ajude para que eu consiga cumprir. Porque o nosso papel, nosso propósito como marido é levar a nossa esposa para o céu. Como? Ah, eu sou o santo que vou abrir o caminho dela? Não. Mas eu preciso assumir e tomar posse dessa condução da minha esposa, da minha família, conduzi-los ao céu. E eu faço isso servindo, eu faço isso não sendo bunda mole, eu faço isso cultivando o meu relacionamento. Se eu paro de cultivar, o relacionamento esfria, perde momentos, perde a conexão. E como que a gente faz isso na prática? Semanalmente, uma vez por semana. Eu e a minha esposa, a gente tem uma vez por semana, e olha que nós temos 2 filhos, já estamos indo para o terceiro, está na barriga. Uma vez por semana a gente tem um momento que é nosso à noite. Claro, aqui especificamente, os nossos filhos têm rotina muito cedo, então de 6, 6h30 eles já estão encaminhados para dormir. Né? Agora, por exemplo, que eu gravo, 6h40, eles já estão no quarto, dormindo. E aí a gente tem tempo livre. Só que aí durante a semana a gente reza texto, assiste alguma coisa, ou às vezes eu tenho um trabalho para fazer, ou ela tem outra coisa para tratar. A gente fica junto, janta e tal, mas no final de semana, sábado é o nosso dia, na maioria dos sábados. A exceção, pô, estamos viajando, ou tem uma coisa, ou tem outra, a gente tem o nosso momento. Que a gente se junta, faz alguma coisa para comer, bebe um vinho quando ela não estava grávida. E é um momento de falar da semana, de falar dos planos, de falar das coisas. Isso rega o relacionamento. Só que, para além disso, eu estava até percebendo, porque quando você entra na rotina e a coisa se torna normal, a gente para de valorizar. Mas eu estava vendo assim que a gente tem uma graça também muito grande de que eu e minha esposa trabalhamos home office.
Então, a gente faz todas as 3 refeições do dia juntos em família. A gente toma café, nós 4 hoje, juntos, né? Daqui a pouco 5. Almoça juntos. Não tem um dia que é meio-dia, nós não estamos indo para a mesa. Raro, raro, raro. É raro, é um acontecimento. Junto na mesa, tomando, almoçando. E a janta tem a dos meninos, antes deles dormir, que nós também estamos juntos na maioria dos dias. Ela acontece de 5h30 para 6 horas. A gente tá junto. E depois que eles vão dormir, aí eu e minha esposa mais tarde estamos juntos. O que que isso faz? Isso aumenta vínculos. Isso traz presença real. E não é assim. Primeiro, na mesa é proibido celular. Então não é que eu e minha esposa estamos no celular. Não é que nós estamos. Não, a gente está ali, ó, presente. E isso eu vejo que realmente é um presente de Deus, é uma graça muito grande. Eu agradeço. Mas eu te estimulo a ter pelo menos uma refeição full, sabe? Nós estamos aqui, estamos na mesa, estamos entregue. Esse é o nosso momento. E, cara, como isso gera memórias. Por exemplo, a minha filha mais velha tem 6 anos. E ela cresceu com isso. Ela sabe disso. E como a gente tem memória, sabe, de cada momento, das fases dela evoluindo na alimentação, das conversinhas que a gente tem. E uma coisa simples, banal do cotidiano que a gente deixa passar. E isso rega relacionamento. Ou seja, meu amigo, eu não estou falando para você comprar flor todo dia. Não estou falando para você comprar presente. Não é sobre comprar. É sobre presença atenta. Eu estou atento à minha esposa e eu vejo as necessidades dela. Isso rega o relacionamento. Eu estou atento e eu sei no dia que ela está bem, no dia que ela está mal. No dia que ela tem um problema de trabalho, no dia que ela está mais cansada. E é esse dia que eu pego o primeiro para servir. E quando eu faço isso, eu estou fazendo o segundo ponto. E o terceiro, meus amigos, é algo muito assim, aquele tipo de coisa que chega a me dar vergonha alheia. Em algum momento eu já fiz isso também, sobretudo mais novo. A gente começou um relacionamento muito novo, 22 anos ali para 23. Que é o seguinte, o homem, ele tem um diacho do chip da quinta série que vai com ele até o caixão com 90 anos. Não, o homem é bobalhado, ele tem isso, de fato. A gente tem, né, um maior vínculo, é tanto que é normal, o cara, pô, gosta de jogar um videogamezinho, gosta de fazer coisas que ele fazia antigamente. É o jeito que o homem funciona, eu não quero nem ficar falando muito disso aqui, mas a gente tem esse instinto brincalhão. Só que a gente acha que é engraçado quando a gente tá numa mesa com amigos, e às vezes amigos muito íntimos, e aí a gente fala, pô, não tem problema, são íntimos. E aí a gente solta uma piadinha fazendo alguma piada jocosa em relação, piada jocosa, redundância, né? Em relação à esposa. Ou fazendo uma palhaçada, expondo algo que a esposa fez. E aqui eu não estou falando de uma coisa que ela está trazendo, porque às vezes a esposa pode trazer uma besteira dela e aí a gente faz a brincadeira. Eu tô falando o cara ficar fazendo piadinha e ficar desmerecendo a esposa na frente de outras pessoas. Isso destrói muito o relacionamento. A mulher para de perder, ela perde a admiração por você. Ela perde a confiança, porque ela fala, porra, ele tá expondo coisas da nossa vida numa rodinha de amigos fazendo brincadeira, porque o cara quer, ele acha que ele tá fazendo uma brincadeira inofensiva. Às vezes a esposa dá risada, entra também, mas no fundo ela se sente desnudada na frente de outras pessoas. Por outro lado, experimente fazer o seguinte: experimente por um mês, quando você estiver na presença de outras pessoas, fazer somente um elogio para sua esposa. Cara, pô, velho, você tem que comer essa comida aqui que minha esposa faz. Não, eu nunca vi uma melhor na minha vida. É só um que você precisa fazer. Meu irmão, cara, eu conheço poucas profissionais como minha mulher. Sério, sabe? Um elogio sincero, de verdade. Na hora o brilho dela é outro. Isso, o que que gera? Gera reconhecimento público. É um elogio, você está regando a sua plantinha e você está fazendo isso. Agora, beleza, não quer elogiar, ok. Mas, pelo amor de Deus, não fragilize o seu casamento fazendo uma besteira dessa, que é ficar fazendo piada dela para as pessoas rirem, por mais que você ache que ela ache engraçado. Ela pode achar, mas no fundo você está tirando uma porçãozinha sabe, do brilho dela. No fundo você está fazendo isso. E ninguém gosta. Ninguém gosta. Basta ver, você gostava de quando você era mais novo? Quem aqui nunca teve bullying na escola? Nunca sofreu bullying? Eu mesmo sofria.
Você gostava? Não gostava. Aí às vezes você ria para não parecer que você era o bundão. A gente, quando era criança, né, dava risada para parecer que estava tudo bem, mas por dentro você estava envergonhado. Por dentro você estava exposto, estava vulnerável. Todo mundo rindo de você. E aí você ria para pertencer. Porque se você não risse e ficasse puto, ia ser pior. É o que sua esposa faz. Ela não vai ficar puto com você a maioria das vezes, mas no fundo você está fazendo um rasgo na alma dela. Então tá esse para mim. 3 coisas que você pode fazer para melhorar o seu casamento. Elogiar de trás para frente, elogiar publicamente e também no individual. Regar e servir. Os 3 estão muito juntos, junto com o outro. Mas você está hoje enfrentando problemas do seu relacionamento. Ao invés de olhar para o problema específico, dá um passo atrás e começa a fazer isso que eu falei. E me diz com 15, 20 dias se não está mudando. Eu dou minha cara a tapa que isso transforma qualquer relacionamento. Tá certo? Então é isso aí. Meu nome é Fabrício Rego. Esse é o Fortaleza Paterno. Um canal para pais, para homens que estão buscando ser mais fortes para sua família. E mais fortes espiritualmente, de alma, de presença para sua esposa, para servir dentro de casa, para ser um pai melhor, um marido melhor e, claro, um católico melhor, correspondendo àquilo que Deus quer e espera de nós. Um grande abraço, Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo.